Olá, estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira da Paixão, onde lembramos com pesar a morte, a crucificação de Cristo, nosso Senhor. E hoje estamos aqui reunidos e reunidas na comunidade evangélica Confissão Luterana da Serra São João, para nos fortalecer e meditar sobre a palavra de nosso Senhor. E eu quero aqui saudar a todos e todas nós com o versículo para esta situação, conforme a palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Ó querido e bondoso Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos para fortalecer na Tua Palavra. Neste dia que lembramos com pesar do Teu sofrimento, da Tua morte, e que possa ser reavivado e fortalecer-se em cada uma de nós. Por isso, queremos humildemente aqui reconhecer perante Teu altar todas as nossas fraquezas, as nossas falhas. Por isso pedimos perdão, Senhor. Esteja conosco. Em Teu nome. Amém. Vamos ouvir agora o texto do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 16 e 30. Acompanhe. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Neste letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um, mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diz as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja,
Puseram a esponja num bastão de hisopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Prezados irmãos e irmãs na fé, é muito interessante saber o que as pessoas pensam a respeito da Sexta-feira Santa. Qual é o significado que esse dia tem para você? Ela lembra, sem dúvida, a morte de Jesus, a cruz, o sofrimento, o sangue derramado. Muito de nossa tradição evangélica dá à Sexta-feira Santa um tom de tristeza e silêncio. É interessante também perceber que a Sexta-feira Santa é a data mais importante na tradição evangélica. É um dia de tristeza, mas é também um dia a ser festejado, pois nós lembramos que Cristo ressuscitou. Mas isso nós queremos comemorar logo depois de amanhã, no nosso domingo de Páscoa. Eu fiquei pensando, por que será que a data é tão importante assim no nosso calendário cristão? A data que reúne mais gente, muitas vezes nas igrejas, não agora, durante a pandemia. É uma data que comemora não a alegria, mas a dor, tristeza e a morte. Não existe algo errado aí? Nós, cristãos e cristãs, não deveríamos dar mais atenção, por exemplo, ao nascimento, ao Natal, ou até a sua ressurreição, a Páscoa. Ainda mais no mundo em que vivemos, em que a morte é celebrada de uma forma, muitas vezes até grotesca. Durante essa pandemia a gente viu cada cena, cada situação. A violência muitas vezes é filmada nestes nossos meios de comunicação, principalmente a televisão. Será que nós não precisamos muito mais de uma festa que nos faça esquecer todo o sofrimento, toda a dor, o medo, talvez até o abandono que a gente sente? Mas sabem, embora tentemos apagar a cruz e o sofrimento de nossas vidas, existe o motivo pelo qual a Sexta-feira Santa se tornou a nossa festa mais importante. Ela é tão importante quanto o Natal, quanto a Páscoa. Ela existe para nos lembrar que a realidade do mundo em que vivemos está repleta de cruzes. Só no Brasil, mais de 300 mil pessoas, só em relação à pandemia. Ela nos obriga a olhar para nosso mundo com todos os seus defeitos, tristezas, desilusões. Ela nos anuncia que Deus ama este mundo e está disposto a dar a sua vida por cada uma de nós. No texto que ouvimos, Pilatos e os judeus ficaram jogando a culpa um no outro. Mas, mais que isso, cada um procurava usar o outro para atingir seus objetivos, para vencer. Eu creio que isto é o que acontece conosco também. Em primeiro lugar, preferimos deixar a responsabilidade de nossos atos acima ou em cima dos outros ou das outras. Quantas vezes alegamos que não temos culpa? Não sou culpado ou culpada. O mundo é assim. Foram eles ou elas que provocaram, que me testaram. Mas quando podemos tirar alguma vantagem, então jogamos este jogo e até nos sentimos felizes, sentimos-nos realizados, realizadas. Mas isso também revela a dualidade de nossa vida. Lutero diria justo e pecador. Esta é a nossa realidade. A cena que nos mostra os soldados jogando
para ver quem fica com a roupa de Jesus é por demais cruel. Alguém está morrendo, sofrendo, sendo humilhado, e existem pessoas que se divertem com esse sofrimento. Também já vimos isso há poucos dias, né? Pessoas que têm cargos assumidos de responsabilidade, tiram sarro, riem, né, do sofrimento de um irmão, de uma irmã. Mais que isso, eles procuram assim explorar, arrancar a última gota de sangue. Isto reflete um lado de nossa humanidade. Nós somos capazes de ser extremamente cruéis. Que ser humano é esse? Nas leis de nossa sociedade, onde envolve lucro, as pessoas são desvalorizadas. Por isso podemos ler nos nossos noticiários que crianças comem coisas absurdas, que pais não têm o que comer, e assim nós vamos passando de dia após dia. Gostaria de tentar responder esta pergunta pelo sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que haja coisas como estamos passando, esta pandemia? Deus fez uma opção. A opção de Deus não é pelo poder, embora Ele seja poderoso. E quando lemos o último versículo deste nosso texto, que tudo está consumado, de fato, tudo está consumado. A opção de Deus está feita. Deus não trilha o caminho do poder, mas sim o caminho do amor. E isto deixamos e vemos bem claro, mesmo tendo feito toda esta maldade com o Filho de Deus, Deus nos amou primeiro e ressuscitou o seu Filho, Jesus Cristo, e nos deu assim a chance para todo aquele e aquela que crê nele tem a chance da vida eterna. E isto é demonstrado também aqui. Não precisamos mais buscar caminho de nossa vida em lugares errados. Nosso mundo se esforça por ter poder, inclusive poder espiritual, mas Deus opta pelo amor que se doa. O sofrimento e a morte de Jesus significam nossa ressurreição. É isto que aqui eu quero deixar para cada um de nós que é defensor do caminho do Trino Deus. E que a gente possa, assim, buscar força nesse Deus que nos amou primeiro e também repassar. Pensemos nisso. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Ó querido e bondoso Deus, chegamos ao fim deste nosso culto a Ti. E aqui, humildemente, queremos pedir que Tu nos abençoes e envies, e que nesse dia e no dia de amanhã, a gente possa refletir sobre a Tua morte, o do estar morto, mas que a gente possa se preparar para receber a Tua Páscoa, a Tua ressurreição, e isto possa ser mostrado em cada gesto, cada ação, que nós, como pessoas cristãs, queremos colocar em prática e ter, assim, esta vivência, esta paz que somente Tu pode nos dar. E pedidos e agradecimentos pessoais, queremos incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada uma de nós. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo. Feliz Páscoa, que possam festejar isso daqui uns dias em vossa família. E tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.